Olá pessoal, bom dia para vocês, são 7 horas da manhã, vamos sair da cama, o dia já começou, é o último dia da semana, é sexta-feira, graças a Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estava até desacostumado já de trabalhar os 5 dias de uma semana, viu? A gente gosta muito dessa história de jornada 3x4, né? 4x3, semana que tem feriado. Infelizmente os boletos não param de chegar e a gente tem que todo dia dar duro no trabalho aqui cedinho, para você ficar bem informado. Mas a gente também gosta de trabalhar porque, né, informar vocês é uma coisa super nobre, a gente acha super importante e leva isso muito a sério aqui no ICL. Então eu quero dar bom dia para você, saia da cama com alegria para completar a sua semana, para começar um fim de semana cheio de alegria. E já vou avisar, não quero estragar o fim de semana de ninguém não, mas está chegando uma frente fria no Sudeste e o pessoal aqui do estado de São Paulo de novo, né? De novo vai passar um fim de semana aí, que segundo a meteorologia será de frio e também até de chuvas, né? Nesse outono estranho que nós estamos vivendo. Parece que São Paulo tem uma treta com São Pedro, hein? Porque é impressionante a quantidade de incidentes como esse, de coincidências, né? Porque sempre que o tempo piora é fim de semana. O que será que acontece com isso, né? E hoje, nessa sexta-feira, nós temos 2 assuntos super importantes para falar. O primeiro deles é a continuação de uma história que começou enquanto a gente estava entrando no ar ontem, que foi a incursão da Polícia Federal pelos negócios tortos do senador Ciro Nogueira, né? Um homem que agora surge diante do país com a face daquilo que é, né? É um político velho, é um político oportunista, corrupto, que recebia dinheiro de um banqueiro para poder aprovar a lei de interesse dele. Não é à toa que Vorcaro chamava esse senador de amigo de vida toda, né? Afinal de contas, pouca gente se dispõe a prestar tanto serviço quanto Ciro Nogueira prestou para esse bando de corruptos que se acercou da República, né? E de maneira tão escrachada. Então esse é um dos assuntos de hoje, porque ainda vai render muito. Tem muita gente para ser visitada pela Polícia Federal, ainda não foi. Todo dia que eu lembro que o governador Ibanez Rocha está lá flanando sobre o assunto lá em Brasília. Ele que é cliente do Cacai, que é nosso amigo aqui, o advogado do campo progressista. Mas outro cliente dele caiu ontem, né? O Ciro Nogueira também é cliente do Cacai. E, enfim, o advogado tem nada a ver com o que os clientes fazem, mas nesse caso aí parece que a sorte não anda contribuindo muito com a clientela do Cacai, tá? Porque a Polícia Federal está no pé deles. E, enfim, a operação de ontem foi super importante porque ela desenhou o perfil desse sujeito. A gente já vem denunciando o Ciro Nogueira aqui no ICL desde outubro passado, quando levamos ao ar a entrevista do piloto Matozinho, que foi processado pelo senador Ciro Nogueira, né? Por quê? Porque contou das traficâncias desse mau elemento piauiense, as incursões que ele fez junto com o crime organizado, tá? Andava nos aviões aí que... Ó, e tem muita gente, hein? Presidente de partido não é só o Ciro, não. Nós temos um presidente da União Brasil também que está em maus lençóis ainda. Já já a Polícia Federal vai bater lá na casa dele, André Rueda, tá? Então tem 3 aí ainda, né, para receber a visitinha da Polícia Federal. E a gente está ansiosamente esperando o momento em que isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, o fim da máscara do senador Ciro, que aliás nunca fez muita questão de esconder de ninguém o que é, não. Ele se assanhou demais, né, junto ao mercado financeiro, se oferecendo aí para manter benesses tributárias dos banqueiros. Enfim, o Ciro Nogueira é um homem que onde está o cheiro do dinheiro, está lá ele, tá? E agora parece que o caminho dele até o dinheiro vai ficar um pouco mais difícil, porque vai ter que passar pela carceragem da Polícia Federal, provavelmente, ou de alguma instituição penitenciária como a Papuda, né? Talvez algum presídio lá no seu estado do Piauí, que é bem quente, é bem menos confortável. Agora, a imagem que vem na minha cabeça aqui quando acontecem esses escândalos, e nessa história do Banco Mater, isso então ficou muito bem marcado, porque é o seguinte, parece um bando de corvos, né? Bicando os dejetos do que há de pior nos comportamentos morais de certos brasileiros privilegiados aí, especificamente dos políticos, né? Eles não podem sentir o cheiro da carniça que já vão lá bicar os restos mortais que ainda está vivo, né? Porque as nossas instituições continuam vivas. Mas aí você tem, olha, ministro Supremo, 2. Você tem presidente de partido, 2. Você tem presidente de banco estatal, pelo menos 1. Você tem funcionário corrupto na hierarquia
da burocracia de um banco central, que deveria ser instância de fiscalização. Você tem deputados e senadores abusados. Você tem advogados. Olha, é uma malha gigante de gente. E fica aqui o meu pasmo diante dessa liça que acontece quando se sente o cheiro da corrupção, o cheiro do dinheiro que ela desperta, é que isso parece não ter fim, né? E hoje em dia a corrupção está tão institucionalizada que ela tem até contrato. A gente acabou de descobrir isso, contratos de escritório de advocacia. Ah, não, 130 milhão, para quê? Ah, não estou fazendo um servicinho lá para ele, olhando lá na Wikipedia algumas coisas, botando lá nos relatórios, ele me paga 130 milhões, né? E vai por aí afora. Então essa teia começa a ser desmontada pela ação da Polícia Federal. A operação foi tão bem sucedida que o Alcolumbre já foi bater na porta do Lula. Não, vamos fazer as pazes, eu te amo. A relação tende a voltar ao que era, porque o Lula já disse, inclusive, que não vai punir ninguém. Então esse é um dos assuntos. O segundo assunto é a incursão de Lula lá pelos Estados Unidos. Foi muito bem sucedida, sabe? Ontem eu ouvi críticas aqui de tudo quanto é lado. A direita está falando o quê? Se você está fora da bolha da direita, você não vai receber essas aleivosias, né? Mas a direita está falando que o Lula foi aos Estados Unidos fazer lobby para defender o Comando Vermelho e o PCC, o que é uma mentira deslavada. O que o Lula está tentando fazer é tirar a justificativa do Trump para uma ação mais direta aqui em assuntos que são do Brasil, porque os nossos grupos criminosos aqui são furiosos, são terríveis, promovem um caos na vida do país, mas não tem nenhuma pretensão, pelo menos que se saiba, de ascender ao poder, tá? Salvo uma iniciativa marginal ou outra, a tentativa de eleger um deputado, de fazer um ministro de uma instituição superior aí, eles não têm pretensão de chegar ao poder, não tem um projeto político de poder no Brasil. O que eles querem é vender cocaína, vender crack e vender maconha. E isso os diferencia muito dos grupos terroristas convencionais, embora a população na periferia das grandes cidades viva sob a batuta do medo provocado por essas instituições. Mas, enfim, o Lula foi lá, conversou com o Trump, tudo aquilo que era grave e não tinha solução em uma conversa, que deveria durar 1h10, durou 3 horas, vai virar grupo de estudos, né? Então, os nomes das autoridades brasileiras que ainda estão sancionados pela Lei Magnitsky, os nomes das autoridades que não podem pisar nos Estados Unidos, a filha do Padilha, 10 anos de idade, do ministro, está impedido de entrar nos Estados Unidos. O que essa menina fez contra o governo Trump ou coisa parecida? Não fez nada. Então o Lula pediu a remoção dessa lista, falaram sobre o que interessava para os Estados Unidos, que são as terras raras, e olha, foi bem isso que fez com que o Trump fosse tão cortês com o Lula lá, tá? Vamos lembrar, ontem, na véspera, o que a gente esperava? A gente esperava que houvesse ali uma... A gente estava, assim, assustado com a possibilidade de que aquilo fosse uma armadilha. Lembra que a gente falou isso aqui ontem, logo da abertura? E passamos os últimos dias, desde que essa viagem foi anunciada, pensando nos riscos que o Lula enfrentava de se desmoralizar diante de um autocrata que não tem o menor apreço pelos colegas dele, né? Já fez 5 vezes cenas que foram cenas terríveis lá no Salão Oval da Casa. Mas Lula não, Lula mandou bem, inverteu o eixo da comunicação. Aquelas cenas todas que a gente viu com o Zelensky, com o Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, com a primeira-ministra do Japão, aquilo tudo acontecia antes das audiências com o Trump. Primeiro ele humilhava os seus comensais e depois ele os levava lá para uma reunião que já tinha um resultado definido pela prévia, né? Que era sempre uma prévia de humilhação. Mas não aconteceu nada disso. Ele estendeu o tapete vermelho para o Lula, os dois conversaram. Como eu falei, a reunião devia durar 1h10, durou 3 horas, foi uma reunião muito respeitosa. Houve comunicados, embora não houvesse uma nota conjunta dos dois governos, houve 2 comunicados com uma certa informalidade, o Trump falando bem do Lula e o Lula falando bem do Trump, ambos apostando que os problemas entre os dois países vão ser resolvidos no futuro, sem prazo, né? Muitos grupos de estudo vão acontecer para que os países que têm posições divergentes possam encontrar um caminho do meio, um caminho comum que satisfaça a ambos. Então tá bom, tá bem parado. E de quebra, ainda roubou da extrema-direita a interlocução com o governo americano. Ou alguém duvida que o Brasil não precisa nada de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo, dessa caterva toda que está lá tentando destruir a nossa imagem? Não precisa. Essa batalha o Lula já venceu.
Portanto, é um revés a menos, né? Porque na semana passada já houve 2 tão importantes que isso nem vai livrar a barra do presidente de enfrentar as consequências do que houve na semana passada. São os 2 assuntos. Eu vou logo chamar o Alex aqui para ver quais são os assuntos do campo do esporte. Está chegando a Copa, né? Bom dia, doutor Alex. Bom dia. O Alex ontem chegou aqui todo derrubado, estava um trapo. Hoje chegou bonitão já, né? Já está todo revigorado aí. Sarou? Sarei. Antes, Panunzio, bom dia. Um bom dia especial Bom pro dia. meu amigo Jaburu, que acompanha o Desperta, é fã do Fábio Panunzio. Opa! Então, Jaburu, um abraço especial aqui. E antes de começar tudo, deixa o like no canal, siga aqui para acompanhar os canais do ICL, as notícias. E ontem estava meio acabado, porém hoje é sexta-feira, estou com um sorriso no rosto, Panunzio. Vai pro baile funk esse homem. Sim. Tem que segurar o Alex na cadeira aí, que ele anda muito pouco ajuizado. Ô, Jaburu, obrigado, viu? Um abraço para você. Jaburu é talvez a ave mais bonita do mundo, né? Aquele pássaro enorme. Agora, o filhote do Jaburu é feio pra caramba, viu? Jaburu, eu não sei como é que foi a sua infância. E ele é lindo. Ele é lindo? Ele é um senhor de idade lindo pra caramba, Panunzio. Você está dizendo, é isso aí. A ave adulta é linda mesmo, mas a ave pequena é muito feia. Sim. Ô, Alex, vamos falar de futebol. O que está rolando aí? Você prometeu ontem que ia falar sobre futebol feminino. Tem alguma coisa, não? Então, eu vou até pesquisar aqui, antes de eu começar Antes de começar, o que acontece? Não tem. Vai ter um jogo aqui, Cruzeiro e América Mineiro no futebol feminino, porém ainda está a definir o horário. Então, essa é a informação de hoje, em tempo real, apurações de Alequinho aqui no Desperta. Pois é, eu fico muito chateado com isso, porque as mulheres jogam muito mais futebol do que os homens, sabe? Sim. E o Brasil, na beira da Copa, pouco se fala sobre a mulherada aí. Mulherada manda muito melhor do que os homens, mas muito melhor mesmo. E o calendário delas é um pouco diferente do campeonato masculino, que o campeonato masculino começa em janeiro e vai até dezembro. No campeonato feminino, pelo que eu percebo, eu não vou mentir, eu não acompanho tanto, eu tento mais acompanhar aqui pelo Desperta. A gente consegue verificar a discrepância de jogos a cada uma semana e tudo isso. Então, eu creio que a gente tem que aumentar o número de jogos do campeonato feminino pra gente conseguir acompanhar. Mas a gente precisa ver também as mulheres jogando, prestigiar. Sim. Os empresários precisam patrocinar, né? Os clubes precisam fortalecer, porque está muito mal parada essa história aqui. E elas jogam muito melhor do que os homens mesmo, viu? Não há dúvida disso. Isso mesmo. Talvez a nossa redenção futebolística esteja justamente aí. Sim. Você me prometeu uma surpresa. Hoje eu perguntei alguma coisa para você mais cedo, nem me lembro mais o que foi, mas você falou assim, vou te falar no programa. O que era mesmo? Isso mesmo. Antes de começar a artezinha aqui, eu cheguei aqui no ICL e comecei a fazer a arte que a gente realiza aqui no Desperta, e eu vi que na manchete do jogo do Flamengo Independente Medellín não estava resultado, estava assim, cancelado. Nisso eu fui pesquisar o porquê foi cancelado. E nisso, antes de colocar o resultado aqui, eu vou pedir pro Anderson colocar, por gentileza, algumas imagens que eu vou colocar aqui na tela, Panunzio. Que é o que acontece. Ontem, com 3 minutos de jogo, a bola rolando, a torcida do Independente Medellín começou a fazer protestos contra o time. Por quê? Contra o próprio time, contra o Medellín. Isso, aqui são as artes que a gente conseguiu Bastardos. Isso, que aqui eu vou até dar os créditos pro fotógrafo, que é o Jaime Saldarriga, do AFP, que tem essas fotografias aí. O que acontece? No domingo, o Independente Medellín foi desclassificado ali do campeonato colombiano pelo Deportivo Águias Douradas. E nisso, o principal acionista do clube, Raul Giraldo, invadiu o gramado e protagonizou uma discussão ali com os torcedores. E na saída de campo, gesticulou para a torcida e gesticulou em direção como se estivesse comemorando uma vitória após a desclassificação do campeonato colombiano. O Neymar fez aqui também, mês atrás. Isso, foi basicamente isso, meio que tirando a onda com a torcida. O que acontece? A torcida meio que já tinha se preparado para fazer esse protesto no jogo de ontem, e a Conmebol meio que falou, é melhor que o jogo seja com portões fechados para evitar qualquer bardana. E o que aconteceu foi com o quê? 3 minutos de jogo, a bola rolando, os torcedores começaram a sinalizar com os sinalizadores em direção aos jornalistas e também ao campo. A partida foi
interrompida ali por falta de segurança e automaticamente a Conmebol agora vai analisar para ver o que vai acontecer, porém eu creio que pela falta de segurança que o Independente Medellín não colocou em campo, a vitória tem que ser pro Flamengo, pro WO, que pela regra é 3-0, e tudo isso que aconteceu, o fogo no estádio, tudo isso, em forma de protesto, tem várias formas de protesto, que é faixa, falar no gritos, que a gente pode falar algumas palavras de baixo calão, porém, eu creio que só faixa e um protesto saudável é o que a gente tem que levar pra em campo e tudo, e ao invés de você atacar profissionais que estão ali para cobrir um evento e colocar em também situações das mulheres, os homens, e também as crianças que estavam no estádio, que não tem nada a ver com essa baderna que foi feita ontem, Panusa. Parece que eu não sei qual é o problema lá na Colômbia, mas pelas faixas aí parece que eles estão as turras lá com as bets deles também, hein? Sim, aqui Né? eles estenderam o Conmebol, casa de apostas, muito dinheiro, pouco futebol, fora cagões. Exportadores de merda aí, ó. Sim, e aqui transformaram De o campo em merda, um aliás, de cemitério, merda. mortos. Isso. E Então alguém foi se machucou nesse protesto ou ficou tudo bem? Ficou tudo Pessoal? bem, porque após começou a generalização do ato ali dos torcedores, o árbitro encerrou a partida, pediu para os jogadores irem para o estádio e fazer a evacuação do estádio, e nisso vamos aguardar os próximos passos, porém que eu creio que a punição para o time e para a torcida do Independente Medellín tem que ser feita, porque o Flamengo não tem nada a ver, fez a viagem para a Colômbia para passar por tudo isso e sua segurança ser colocada em jogo, Panusa. Atenção, flamenguistas, vocês que no ano passado tiraram o Palmeiras de tudo quanto foi disputa do campeonato, tudo mais, vejam a defesa enfática de um palmeirense Sim. da gema, né? Isso de que mesmo. vocês tenham os pontos dessa partida aí. Isso Gostei, mesmo. viu? E eu não tô sendo mais clubista aqui no Desperta, hein, Panusa? Não tá muito bom assim. Parabéns, Alex. Muito obrigado. E tirando esse caos que foi ontem, como já é 7h17, eu sei que a programação tem o Kleber Lourenço, o nosso Luiz Costa Pinto. Eu só vou passar aqui rapidinho. O seu Mirassol ganha de 2-0 da LDU. Meu ex, Seu tá? ex. Foi só deixar o time e começou a ganhar de novo. Quer dizer que é pessoal esse negócio. Isso Não mesmo. estou aceitando isso. E também tivemos 2 jogos na Sul-Americana. Eu peço perdão para a torcida do Bragantino, que eu não coloquei ontem, porém teve o jogo do Bragantino ontem. O São Paulo empatou 0-0 com o Orwings. E o Bragantino, me perdoe, quase falei a palavra, e ganhou de 6-0 do Brumming, jogando na Bolívia, e foi uma goleada. Então, parabéns para a torcida do Bragantino. E para o São Paulo, que está bem também na Sul-Americana. Boa sexta-feira. E peraí, e o Lândia? O Mulândia tá aqui pra nos... Ó, eu pesquisei, tá aqui, ó. Operário do Mato Grosso do Sul contra o Não, mas essa notícia é velha. Essa notícia já tá dando desde o começo da semana. Sim, é porque não tem muita notícia, infelizmente, do Lândia. Panuso, vamos montar um portal pra falar sobre o Lândia, pra dar informações quentes e quentinhas sobre o nosso time. Duvido pouco que informações eles tão quentes assim, em todo caso. Também não sei se vale a pena montar o portal não, tá? É melhor perguntar pro pessoal da Uber, vocês estão ganhando muito dinheiro com essa campanha lá com o Lândia. Sim. Tá bom? Então vai ser esse jogo amanhã que pode garantir a classificação para a próxima fase ali da Série D contra o Operário de Mato Grosso do Sul e o Lândia às 5 horas da tarde amanhã no sabadão, Panusa. Amanhã tem jogo? Isso, amanhã tem. Maria. E você tá achando que isso é bom? Sim. Do Lândia, sim, porque eu vou torcer igual eu torço pro Palmeiras, só que eu estou ficando um pouquinho distante do meu verdão, mas irei retornar. Vamos nessa, meu lindo. Tá bom. Abraço, Alex. O Alex é muito engraçado, gente. Lândia é demais, né? Foi ele que botou esse apelido no clube aí. Deixa eu mostrar rapidinho aqui a capa do nosso iclnoticias.com.br. Gente, hoje, né, nós temos aqui, olha, esse destaque aqui, superlativo, saldo positivo, presidentes gostaram do resultado da reunião. É a matéria principal do nosso site. Matéria principal hoje são duas, na verdade, né? Essa é uma delas. A gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouco com o Lula e com o Kleber. Olha, temos novidade também na série que a equipe da Juliana Dalpiva está fazendo, mais uma matéria mostrando a apostila dos Estados Unidos sobre técnicas de tortura, né? Sobre lavagem cerebral que inspiraram ações da ditadura brasileira, tá? As repercussões aqui da sujeira toda em torno do nome na lama desse sujeito, que é o Ciro Nogueira, um homem tão importante, tão cheio de poder e tão pouca decência, né?
Mas, enfim, agora o desgaste chegou à seara deles lá, dos iguais a eles, né? E está aqui a manchete do nosso site que os aliados do Flávio Bolsonaro finalmente admitiram desgaste com esse sujeito aqui, né? E a reação ontem nas redes sociais foi uma reação mista, tá? Foi uma reação de duplo ódio. Daqui a pouquinho a gente vai ver. E, consequência, o Ciro Nogueira cancelou uma audiência que teria na Justiça com o Mauro Matosinho, que foi o piloto que abriu a série de denúncia em outubro passado aqui no ICL, sobre o comportamento desse sujeito, né? Do senador Ciro. É difícil chamar assim um cara que tem uma capivara desse tamanho de senador da República, mas enfim, o povo do Piauí quis, a gente não vai discordar. Entre os destaques secundários, a terceirização incrível nos setores, nas empresas do setor elétrico, já chega a 80%, quer dizer, de cada 10 empresários de uma empresa do setor elétrico, 8 são terceirizados, têm relações frágeis de emprego e perdem muito com isso, tá? A informação também aqui no nosso portal, matéria que o Kleber vai mostrar para a gente daqui a pouquinho, dá conta de que o Tarcísio continua a embromation lá com o Supremo Tribunal Federal, quando o assunto são as câmeras corporais da Polícia de São Paulo, né? Que recalcitrante não quer, porque não quer fazer uso que a Justiça recomenda desse tipo de equipamento, que pode sim impactar positivamente os índices de violência policial. E aqui uma informação que começou a ganhar corpo ontem sobre a pressa do Alcolumbre. Vendo chegar a Polícia Federal na casa do Ciro Nogueira, o Alcolumbre resolveu bater na porta do Lula. Vamos fazer as pazes, Lula. Vamos esquecer nossas escaramuças, tá? O ministro Flávio Dino continua a sua empreitada contra as emendas e agora proibiu o saque em dinheiro de emendas parlamentares, que é um absurdo mesmo. Como é que uma prefeitura vai sacar em dinheiro algo que é do orçamento, sabe? Sem um programa, sem nada. É impressionante isso, né? Esses são os destaques de hoje aqui do nosso ICL. Vou logo chamar o Kleber Lourenço, que já está me esperando às 7h22. Kleber, bom dia para você. Cadê você? Apareça com as novidades. Alô, Kleber Lourenço? Kleber Lourenço. Onde está você, Kleber Lourenço? Estou aqui. Oh, mas que maravilha. Tudo bom, Kleber? Bom dia. Tudo ótimo, Panunzio. Bom dia para a nossa comunidade também. E aí, Kleber, que dia agitado que foi ontem? Um dia tranquilo no Brasil, né? Mais um dia no Brasil. Um dia normal, né? Um dia super normal. E, enfim, o rosto do Ciro Nogueira fica cada dia que passa mais bem delineado por essas aprontações que a gente está conhecendo agora, né? Olha, eu já estou nessa vida de jornalista há mais de 45 anos. Eu me lembro de tipos escrachados, Romero Jucá, por exemplo, né? Que lidaram com essas informações de corrupção com galhardia. Agora, gente escrachada como o Ciro Nogueira eu não vi, não conheço, sabia? Pode falar de Paulo Maluf, mas o Ciro Nogueira tem o dom da ubiquidade. Antes era cada um no seu quadrado e a corrupção acontecia de maneira nichada, né? Hoje não, ela é generalizada. E o Ciro Nogueira é um dos artífices dessa generalização absoluta, que eu sempre falo que ele é o homem da ubiquidade dos escândalos. O que você tem a dizer sobre ontem? Ele fala com a voz bem mansa, uma coisa serena ali, ele não foge da estridência e acaba falando os maiores absurdos e até às vezes besteiras com essa voz mansa que acaba ludibriando alguns ouvintes. Eu pedi para a nossa equipe separar um vídeo dele do ano passado, a gente chegou até a noticiar bastante isso aqui no ICL Notícias, dele inclusive, se espantem, decretando até mesmo a morte eleitoral do governo Lula, de que era uma coisa inviável. Ele, que agora está todo enrolado em diversas investigações da Polícia Federal, não só no caso Master, precisamos lembrar também, temos a Operação Carbono Oculto, que fala sobre o envolvimento do crime organizado e postos de combustíveis não só em São Paulo, mas ao redor do país. Também algo gravíssimo, mais uma vez, uma investigação que envolve crime organizado, facções e que também tem o nome do senador, assim como outros casos de interesse público. Não sei se nossa equipe já está com o vídeo separado para a gente ver e já comentar rapidinho. Vamos colocar o vídeo então e assistir rapidinho o que ele disse na ocasião em abril do ano passado. Não tem slide hoje, né? Só o papo legal. Com a derrota em que ele tem possibilidade de perder até no próprio Nordeste. Então, acho que é irreversível a questão da popularidade dele. Acho. Eu faço pesquisas qualitativas e as pessoas não veem mais capacidade do Lula de transmitir otimismo, esperança na vida delas.
tem mais essa capacidade. Isso está muito claro, inclusive, não falo nem do resto do país, mas inclusive no Nordeste. Veja, as pessoas já estão um efeito um pouco baile. As pessoas não tem mais expectativa desse atual governo. É um governo velho. Acho que é só esse registro muito importante que eu queria fazer em relação ao Ciro Nogueira e também trazendo um paralelo com a operação de ontem. Veja só, alguém que com essa voz mansa, serena, tranquila, fala os mais absurdos descalabros e sai ali como alguém que tem uma análise política acurada, mas esse vídeo prova que não, inclusive a política é feita de análises não só de curto prazo, mas também de longo prazo. Então você não pode basear toda a sua leitura de conjuntura apenas com o que está acontecendo hoje. Tem que ali contemplar o amanhã e o depois também. Ciro Nogueira certamente esqueceu disso e agora fica a pergunta também, será que Ciro Nogueira tem viabilidade? Será que ele tem capacidade? Que são as perguntas que ele fez e os comentários em relação ao governo Lula. Agora acho que vale fazer em relação até mesmo à sua própria sobrevivência política, Panunzio. Muito bom. Bom, o escândalo tem... É como um polvo, né? Como uma hidra, tem vários tentáculos, assim, ele se espalha para tudo quanto é lado, mas o principal implicado ainda é o Daniel Vorcaro, o homem que estava no centro dessa organização criminosa que envolvia tanta gente importante da República. E o Vorcaro, quando falou em delação premiada, ele ganhou logo um presente do ministro responsável por isso, que é o ministro André Mendonça. Ele saiu da Papuda e foi levado lá para a Superintendência da Polícia Federal, que pode ser considerado o hotel 5 estrelas dos gangsters brasileiros. Né, Kleber? Mas o conforto dele correu riscos sérios, já continua correndo riscos, até porque, ao que se sabe, com notícias que a gente já discutiu aqui no dia de ontem, o ministro está muito insatisfeito com a proposta de delação premiada, porque se descobriu, entre outras coisas, ontem, com a operação de ontem, né, a mesada do Ciro Nogueira, que não faria parte dos anexos apresentados pelo Daniel Vorcaro. E o presídio de luxo do Vorcaro, essa série especial lá na PF, está ameaçada, né, Kleber? Ele pode sim voltar para Papuda. Aliás, que é o lugar que eu acho que ele não deveria ter saído, mas enfim, tem que tirar ele de lá e devolver, já que a delação premiada dele parece que é inservível, porque ele está disposto a contar só o que a Polícia Federal já sabe, não é isso? Então, essa questão da delação premiada do Daniel Vorcaro, ela é um tanto quanto controversa. Como é algo que corre sob sigilo, então acaba abrindo margem para as mais diversas e possíveis especulações. Depois do gabinete do ministro André Mendonça ter falado comigo e explicado que não tinha posse do conteúdo da delação premiada de Daniel Vorcaro, também ontem na Folha de São Paulo o gabinete voltou a reafirmar que não estava em posse dessas informações, Panunzio. Eu também conversei com membros tanto ali do entorno do ministro André Mendonça, quanto também na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República, sobre esse pedido da Polícia Federal. Eu acho que o print está errado aí, pessoal, é o outro. Mas sobre essa delação premiada, esse pedido da Polícia Federal para que o Daniel Vorcaro volte para a Papuda, o que eu descobri, Panunzio, conversando com todas essas fontes? Que esse pedido foi feito no dia 24 de abril, antes de qualquer apresentação formal da delação premiada de Daniel Vorcaro. E segundo essas fontes com quem eu conversei, todas foram unânimes em me falar que já tinham, que esse pedido da Polícia Federal não tinha qualquer tipo de relação com o conteúdo da delação. E mais uma vez, André Mendonça, conforme vem falando publicamente através do seu gabinete, não tem acesso ao conteúdo da delação. O que eu apurei também com essas mesmas fontes? Que esse pedido de transferência teria a ver com os acordos firmados para a delação premiada. No entendimento dessas fontes, que não abriram o motivo e alegaram que por o caso estar em sigilo, ser muito rumoroso, eles não iam abrir o motivo, mas falaram que uma das coisas que estava ali no radar das autoridades era que ele mostrasse sinais da colaboração, porque até aquele momento ele falou, vou colaborar, mas ficou tudo muito vago, muito aberto, e aí isso acabou incomodando as autoridades, do tipo, ele deve ter feito esse pedido só para tentar sair da Papuda, para tentar enrolar as autoridades, então por isso que surgiu esse pedido. A delação, a proposta, na verdade, não é nem a delação, a proposta de delação premiada, Panunzio, ela só foi encaminhada oficialmente na terça-feira, no último dia 5, ou seja, praticamente 11 dias depois do pedido da Polícia Federal de que ele fosse devolvido à Papuda. Também, membros da PGR com quem eu conversei falaram que
já identificaram a origem desses boatos de que, por exemplo, André Mendonça teria recebido uma minuta, ou que a Polícia Federal teria recebido uma minuta da delação, ou algo do tipo. Eles alegam de forma categórica que isso não existe, não houve apresentação de qualquer tipo de documentação em relação a isso antes do dia 5, e já identificaram a fonte desse boato que se espalhou pela imprensa e que já estariam tomando providências em relação a isso. Então, isso só mostra o volume da confusão em relação ao caso Master e como o sigilo do caso vem sendo aproveitado por diversos atores interessados na situação para criar mais confusão e espalhar mais informações difusas sobre a operação da Polícia Federal e as investigações que envolvem esse escândalo bilionário. Bom, vamos falar sobre a resistência do governo do Estado de São Paulo ao uso de câmeras por policiais militares. O governador foi claramente um opositor dessa medida, relutou em aceitar, só colocou as câmeras mesmo a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal passou a obrigar que isso acontecesse. Mas passado um ano que o Supremo estabeleceu diretriz para o uso de câmeras em São Paulo, o governador, segundo a apuração do Kleber Lourenço, continua dando um somebody love lá no Supremo, porque não entrega os indicadores do uso, ou os indicadores do mau uso, principalmente, desses equipamentos. O que está acontecendo, Kleber? Olha, Panunzio, a gente já vem falando sobre o descalabro na segurança pública de São Paulo e no descontrole completo das polícias no Estado, e esse é mais um retrato desse descontrole e desse descalabro promovido pela gestão Tarcísio de Freitas. O que eu avaliei com os números oficiais do Estado de São Paulo? Que foram instalados ali em torno de 296 procedimentos classificados como transgressões médias e 14 como graves em relação ao uso das câmeras, porém, os relatórios não detalham quais as condutas que motivaram as apurações disciplinares. Então, isso é um dado que ficou fechado, não está aberto à sociedade. E, além disso, o portal público do programa não apresenta relatórios detalhados sobre... Até eu elenquei uma lista sobre isso aqui, Panunzio. Percentual de falhas de gravação, vídeos auditados com irregularidades, ocorrências sem imagem, índices de acionamento automático, inconsistências encontradas nas auditorias, quantidade de ocorrências em que houve ausência de gravação e nem os percentuais de vídeos com possível obstrução ou desvio proposital da câmera. Então, apesar de... Isso mostra, na verdade, Panunzio, uma extrema má vontade do governador Tarcísio de Freitas em relação ao trabalho policial. Lembrando que essas câmeras elas servem, inclusive, para proteger o bom policial, casos raros, mas que ainda existem na tropa da PM, de bons policiais que sejam alvos de qualquer tipo de situação onde os acusados ou os suspeitos possam estar tentando ali driblar a justiça ou imputar aos agentes de segurança qualquer tipo de atitude que eles não tenham feito. Assim como também isso acaba deixando a sociedade desprotegida dos abusos policiais. Bem, Tarcísio, há um tempo atrás, disse que poderia chamar a Liga da Justiça e o raio que o parta. Aparentemente, diante do descaso da segurança pública em São Paulo, talvez a sociedade precise chamar a Liga da Justiça mesmo para que fique mais segura. Liga da Justiça é bom, hein? Liga da Justiça. Da Marvel. É da Marvel, né? Da DC Comics. Então tá bom, desculpa. É que eu sou de outra geração, eu pulei essa parte aí, eu falo de ouvir falar. Ô, Kleber, mais alguma coisa para hoje? Alguma recomendação de leitura no nosso site? Sim, no nosso site tem uma matéria também sobre uma decisão muito importante do ministro Flávio Dino. Ontem ele apertou mais uma vez o cerco contra a farra das emendas, que é um verdadeiro descalabro que constantemente falamos como isso está afundando o Brasil e levando os serviços públicos à bancarrota. Nessa decisão de ontem do ministro Flávio Dino, ele proíbe o saque em dinheiro de emendas parlamentares. Lá no site do iclnoticias.com.br tem todas as informações sobre essa decisão que eu li ali de ponta a ponta e que é mais um avanço importantíssimo. O ideal seja que um dia o país consiga conviver e o Estado brasileiro consiga conviver sem a assombração das emendas, mas por enquanto temos esse importante trabalho do ministro Flávio Dino. E só aproveitar... Pode falar, Pode falar, por favor, Kleber. Não, e só aproveitar para dizer que é muito importante que a sociedade brasileira também esteja atenta ali e cobre os seus parlamentares em relação à execução de emendas. Com certeza. Que esse ano temos eleições. Exatamente. Bem lembrado, Kleber. Kleber, bom fim de semana para você. Obrigado pelas informações aqui ao longo da semana. A gente se encontra na segunda-feira aqui. Até mais, Panunzio, e um bom final de semana para você e para a nossa audiência também.
juízo, tá? Só o suficiente. Não posso Mais prometer. Tá bom. Tchau, Pessoal, tchau. então agora eu vou... Obrigado, Kleber. O Alex me disse que o Lula já tá ok lá em Brasília. Tá na estica aí, tá bonitão o Lula hoje. Vamos botar o Lula para dentro então. Estamos precisando de gente bonita aqui. Opa, olha só, o homem tá numa estica mesmo. Tudo bom, Lula? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia quem nos assiste, quem nos ouve. Eu fico vendo você usando paletó e fico com inveja aqui em São Paulo, porque já amanheceu 21 graus hoje aqui em São Paulo, sabe? Tudo bem que São Pedro vai estragar o nosso fim de semana, mas a gente está acostumado com isso já, viu, Lula? Lula, e aí? Não, mas Vamos paletó é o nosso macacão aqui em Brasília, né? Pois é, eu me safei disso, viu? Eu para botar um paletó precisa me amarrar aqui, ou anestesiar. Porque se depender de mim, eu não uso nunca mais na vida. 40 anos usando paletó. Ô Lula, e aí, hein? Tivemos um dia ontem muito tenso. Você quer começar pelo Ciro Nogueira ou você quer começar pelo Lula? Fica à vontade. Fábio, vamos começar pelo Ciro Nogueira, né? Opa, e beleza. o que aconteceu ontem, né? E vai continuar repercutindo hoje. Ciro Nogueira é a cara do Centrão. Se Ciro Nogueira é a cara do Centrão, o Centrão está apavorado porque o Ciro Nogueira está apavorado. Mas há ecos que ainda estão repercutindo aqui em Brasília daquela operação de ontem. Aquela operação de ontem, ela foi a ponta do iceberg que ainda está flutuando no Planalto Central. Por quê? Desde a segunda-feira passada, a gente sabia e falamos aqui, inclusive na quarta-feira, né, que estava acontecendo alguma coisa no ambiente da Polícia Federal, GAECO e no gabinete do ministro André Mendonça. Porque o ministro André Mendonça passou a segunda-feira inteira despachando atos sigilosos decorrentes do esquema, do escândalo Master Reag. A primeira ponta desse iceberg foi a ação de ontem contra o senador Ciro Nogueira, mas há outras pessoas aguardando, como dizia o Ciro Nogueira, o toque, toque, toque na porta da Polícia Federal de manhã cedo, e eu digo sem medo de errar que um outro presidente de partido do Centrão, aliado do Flávio Bolsonaro, né, está nesse momento estruturando e organizando a sua defesa técnica, como o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, gosta de dizer que é o que ele faz quando clientes da estirpe de Ciro Nogueira batem a porta dele depois que foram acordados pela Polícia Federal. O mesmo acontece com o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que já é cliente do Cacai, porque o Ibanez Rocha está nesse rol de decisões, de papéis e de ações que estão sendo analisadas, proposições que estão sendo analisadas no gabinete do ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Agora, você falou um pouco mais cedo aqui no programa, Fábio, que as ações de ontem levaram a um certo desespero, né, do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e que ontem já foi procurar o Palácio do Planalto para uma reconexão com o presidente Lula e com o governo. Olha, ele de fato procurou, mas ele não vai encontrar a porta aberta, muito menos escancarada, para essa reconexão. O presidente Lula está decidido a mostrar ao Davi Alcolumbre que ele errou e cometeu um mau passo
ao mudar de turma na política, porque ele abraçou, como se não houvesse amanhã, né, o Centrão, o Flávio Bolsonaro, a extrema-direita dentro do Senado, e com isso ele derrotou a indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Acontece que o Lula sempre fez política deixando claro que o amanhã chega, pode tardar, mas chega. E nesse caso, para o Davi Alcolumbre, o amanhã está chegando. Há sim um movimento silencioso, sem estardalhaço, profissional, mas de retirada de toda a influência que o Davi Alcolumbre tem no governo federal. E quem está cuidando disso é a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, que, como já falamos outras vezes aqui, é uma personalidade preparada, é uma figura de participação política interna dentro do PT muito profissional, que tem uma longa história e que sabe executar as coisas, né, que são demandadas a ela sem espanar água fora da banheira. Então, Davi Alcolumbre está procurando essa reconexão e não vai encontrar portas abertas no Palácio do Planalto. Por quê? O presidente Lula não quer nenhuma contaminação com esses fatos que estão teimando em acontecer, que é a perseguição da justiça, a perseguição da lei e da ordem a quem cometeu maus feitos em conluio com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master, com os sócios do Vorcaro, com a operadora REAG, como foi o caso do Ciro Nogueira. E mais coisa virá à tona. Fábio. Quero, Lula, mostrar para você aqui, naquele nosso software de identificação de relações, uma coisa bem interessante, Lula. Olha aqui, esse aqui que você está vendo na tela, põe na tela cheia para a gente poder ver, Alex, por favor, porque senão a leitura fica complicada. Olha só, no centro desse gráfico aqui está o senador Ciro Nogueira. E esses ícones que aparecem em volta, põe em tela cheia para mim, por favor, Alex. O senador Ciro Nogueira tem 10 empresas constituídas, né? Trevo Agenciamento, Speed Market. Deixa eu voltar aqui para trás, porque eu saí aqui da página dele. São 10 empresas. Muitas delas têm o nome ou iniciais do senador. Ele é tão vaidoso, ele é muito mais vaidoso do que inteligente, inclusive, para armar esses esquemas, viu, Lula? Porque é de uma singeleza. Veja só, muitas dessas empresas, Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas, CN Comércio de Materiais, CN de Ciro Nogueira, Fazendas Reunidas Nogueira Lima, o nome dele está em tudo quanto é lugar, né? CNLF, que é a empresa enrolada ontem, a empresa que a Polícia Federal disse que é usada para repassar a mesada para o Ciro Nogueira. Aí você pega essas empresas aqui, vamos pegar aqui uma sobre a qual a gente já se bateu aqui, que é a Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas, CN Motos, né? Ele tem 3 sócios nessa empresa, que são a ex-mulher e 2 filhas. Se você pegar aqui, olha só, repara bem, hein? O Ciro Nogueira, sócio de 10 empresas. Vou mostrar para vocês a declaração de bens que o Ciro Nogueira apresentou em 2018, quando foi candidato a senador, Lula. Ele só admite que é dono de 3 empresas. Olha aqui, ó, sócio proprietário, cadê? Põe no ar para mim, Alex. Sócio proprietário da empresa Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas, 94% do capital social, ou seja, é dono único, né? Aí vem aqui, olha, sócio proprietário da empresa CNLF, que é a empresa enrolada no dia de ontem, tá? E aqui embaixo, sócio proprietário da empresa Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis Limitada. 3 empresas somente, mas ele tem 10, tá? Ele tem 10 hoje. Pode ser que não tivesse na época dessa declaração aqui. Aí vamos voltar aqui para aquele diagrama. Aí você pega, olha, o Ciro Nogueira é sócio da Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas e tem uma das filhas, que é a Duda, que é influencer, tem 28 anos de idade, como sócia. E aí, a Duda é sócia de uma empresa que chama Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis Limitada, mas o Ciro Nogueira, que dá nome à empresa, não é sócio dela. E assim vai uma série interminável de outras empresas que aparecem no arrasto
dessa empresa aqui, tá bom? Se você pegar lá na CNLF, e aí começam a aparecer os irmãos, por exemplo, esse Raimundo Neto e Silva aqui em cima, que é sócio da Ciro Nogueira Agropecuária, da qual Ciro Nogueira, que dá nome à empresa, não é sócio, ele tem uma constelação de empresas ao redor dele, tá? E muitas dessas empresas também levam as iniciais ou o nome do Ciro Nogueira. Então ele vai deixando marcas, não é difícil estabelecer o papel que o Ciro Nogueira tem na montanha de relações empresariais que ele costurou para esconder, né, o crescimento do seu capital. E só para informação de vocês, aqui aproveitando a declaração de imposto de renda, Ciro Nogueira já era rico em 2018, tá? Ele tinha um patrimônio que ele declarava de 23 milhões, mas era um patrimônio incompleto, porque não compunha as outras sociedades dele, e muito do que ele tem está escondido debaixo de filho. Agora é impressionante como esses vigaristas da política fazem, inclusive, filhos, esposas, ex-esposas, de laranjas, porque na verdade é exatamente isso que acontece, né, Lula? Exatamente, Fábio. Esse site que você abriu aí é um site que está em versão beta que você está desenvolvendo e que ontem nós chamamos atenção aqui no N1 e no próprio site do ICL, que foi objeto de uma nota da reserva exclusiva, né, que está nas ruas, né, nesta semana, mostrando a CNLF, essa Ciro Nogueira Lima Filho, né, como uma holding ligada a Ciro Nogueira Motocicletas e que está na denúncia do André Mendonça na ação em que ele autoriza a busca e apreensão na casa do Ciro Nogueira ontem, mostrando o rol de empresas e os aviões do Ciro Nogueira. Ou seja, nós aqui, em certa medida, antecipamos na Revista Liberta, na coluna Reserva Exclusiva, né, um pouco dessa ação que acabou acontecendo. E quero dizer, Fábio, que navegando nesse site que você desenvolveu, o que me espanta é que quando a gente vai clicando no nome do Ciro Nogueira, vai se abrindo sempre uma chuva de empresas, e eu comparei isso aos céus de Copacabana em dia de Réveillon. Parece que são fogos de artifício, entendeu? A gente vai clicando e vão abrindo as empresas, assim, o leque de empresas. Isso chama muito a atenção e isso é a cara do Centrão. Volto mais uma vez a esse ponto. Ciro Nogueira, agoniado com a Polícia Federal nas portas da casa dele, agoniado com o ministro André Mendonça autorizando ações a partir, né, de dados que foram extraídos do celular do André Vorcaro, das relações impróprias que eles tinham na política. É a cara do Centrão e o Centrão está apavorado. O Centrão está apavorado porque se aliou à extrema-direita e agora está sendo exposto em sua natureza criminosa de operação política. É isso que está acontecendo. Haverá mais, porque há outras personalidades desse Centrão que estão na ponta da agulha do Supremo Tribunal Federal. Quero aproveitar aqui, tenho certeza absoluta que eles não estão nos assistindo, mas quem tiver relação com eles, fala para o governador, para o ex-governador Ibanez Rocha, fazer uma malinha, já deixar prontinha aí do lado dele, na cômoda, ao lado da cama, porque vai precisar, com os remédios, a escova de dentes, tá? Um pijaminha para ele usar lá dentro da papuda, o presidente do União Brasil também. Prepara a mala, é melhor deixar por aí, porque a Polícia Federal vai bater na casa de vocês. Não há como não bater, Baterá. Né? Baterá. Baterá. E o advogado é o Cacai, tá? Tá bom. O Cacai está surfando nessa onda, né? Enfim, vamos lá. Vamos falar agora sobre o Lula ontem lá nos Estados Unidos. Porque enquanto nós temos más notícias, por um lado, não são más notícias, porque o deslindar de um processo criminoso e corrupto, como as relações desse Daniel Vorcaro com a alta corte brasileira, né? A alta corte no sentido metafórico, mas também tem a alta corte judicial nessa história aí, que está merecendo também uma busca e apreensão, viu? Mas vamos lá.
o Lula foi ontem para os Estados Unidos, foi uma viagem arriscada, a gente mesmo não sabia o que ia acontecer aqui na véspera da viagem, que foi a quarta-feira, mas a viagem foi muito bem sucedida, o Trump estendeu o tapete vermelho, falaram sobre tudo que tinham que falar, com a sinceridade habitual do Lula, e muita coisa não tinha solução, porque é produto de posições divergentes entre Brasil e Estados Unidos, vai virar grupo de estudo, grupo de trabalho, né? Como é que você avalia essa ida do Lula aos Estados Unidos? Você acha que a extrema-direita perdeu definitivamente o discurso de que o Trump é um aliado só deles, o Lula? Perdeu, Fábio. A oposição ao presidente Lula achava que colheria frutos dessa viagem, até porque poderia colher imagens daqueles trampos, daquelas presepadas que o presidente Trump promove contra chefes de Estado que vão aos Estados Unidos para discutir com eles questões que são próprias da diplomacia universal, da diplomacia entre nações independentes. E não foi o que aconteceu. O presidente Lula retoma a agenda nacional hoje aqui em Brasília com a fama de ser o barbeiro de Washington. Ele fez barba, cabelo e bigode ontem na visita. Ele coreografou a visita desde o início, naquela entrada cortês e quase triunfal na Casa Branca, sendo recebido na ponta do tapete vermelho pelo presidente Donald Trump, até o cancelamento da entrevista coletiva conjunta entre os dois chefes de Estado. E por quê? Porque, veja bem, a reunião foi tão boa, né, não só pelo que foi falado, mas também pelo que não foi falado. A gente dizia aqui no ICL que a questão do PIX, que era colocado na imprensa tradicional brasileira como um dos temas centrais da discussão, que o Donald Trump iria rechaçar o PIX brasileiro, não foi sequer tratado. Não foi tratado na mesa de negociação porque não era tema para ser tratado ali. No final, virou até um xiste do presidente Lula, dizendo que qualquer dia desses, até o Trump vai fazer um PIX, porque empresas americanas já fazem PIX aqui dentro e gostam muito, né? Então, não foi esse o tema tratado. O presidente Lula colocou os assuntos na mesa, acabou com aquela nuvem que se fazia presente aqui no país pela oposição de que ele é uma espécie de Joe Biden na presidência e que poderia retirar a candidatura. No próprio post que o Donald Trump fez, ele chama o Lula de um presidente muito dinâmico, ou seja, foi o Lula que comandou a agenda ontem no Salão Oval da Casa Branca, dizendo o seguinte: pera lá, ô Trump, me escuta, vamos colocar os nossos ministros e secretários de cada área para discutirem as divergências e daqui a um mês a gente apresenta determinados relatórios quanto às questões comerciais, quanto às divergências que a gente tenha sobre tarifas e tributos, né? E aí a gente volta à mesa de negociação para o combate ao narcotráfico e à lavagem de dinheiro. Estão aqui o meu ministro da Fazenda, o meu ministro da Justiça, e nós queremos endurecer todas as políticas de combate ao narcotráfico e à lavagem de dinheiro da maneira como os americanos querem. E não se discutiu a colocação, a transformação, né, pelo governo americano, né, das facções criminosas ligadas ao narcotráfico e às milícias daqui de dentro, como o PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas, o que fragilizaria, né, o controle interno das fronteiras brasileiras. Então, o presidente Lula acabou com os argumentos da oposição interna em relação à sua fragilidade como agente negociador internacional. Ele
não permitiu que o Donald Trump fizesse as suas pantomimas pós-audiências com outros chefes de Estado e ele controlou de maneira absoluta a agenda, Fábio. Foi mesmo, inclusive mudando o ritual lá, né, que previa aquela cena do escracho lá, que é aquela entrevista coletiva prévia, que terminou mal muitas vezes. O Lula conseguiu mudar isso, falou que não queria aquilo, primeiro conversar, depois gravava entrevista. E muita gente criticando o fato de que não houve uma nota conjunta dos dois, mas houve duas manifestações coincidentes. A do Lula, que foi muito generoso na entrevista coletiva que deu logo depois, e a tuitada na Truth Social lá do Trump, que chamou o Lula de muito dinâmico, elogiou o Lula. Enfim, os dois têm realmente, assim, nunca vi duas pessoas tão diferentes que têm tantos caminhos, né, para se entender. É incrível isso. Muito disso graças ao... Mas aí vai da capacidade de sedução do presidente Lula, porque você lembra que o Lula também seduziu o George W. Bush, presidente republicano, e tinha com o George W. Bush uma relação até melhor do que a que ele criou com o presidente Barack Obama. E olha que a relação do Lula com o Obama era muito boa, a ponto de o Obama apresentar Lula num evento internacional como este é o cara, that's the guy, né? E rindo e abraçando e tal. Mas a relação pessoal com o George W. Bush era ainda melhor. Vou contar uma história aqui. Meu irmão, Pedro Paulo, me ligou ontem e falou o seguinte, Lula, falou que o cara, voltando aqui ao Ciro Nogueira, disse que o caso do Ciro Nogueira tem que ser resolvido numa vara de família, a relação com o Vorcaro. Porque o Vorcaro pagava todas as contas do Ciro, dava mesada, levava ele para fora, pagava viagem, hotel em Nova York, jantares luxuosos. Então, recomendou, ele, meu irmão que é advogado, recomendou ao Ciro Nogueira que entre com uma ação para conseguir uma pensão do Vorcaro, porque a relação dos dois era uma relação quase que matrimonial, do ponto de vista da divisão das finanças, né? Exatamente. Mas aí fica para um outro comentário que eu posso vir a fazer em relação ao comportamento privado e pessoal dessas duas personagens. Acho que vou até fazer, Fábio, mas em outro momento, talvez segunda-feira. Tá né? bom, Porque antes de descer aqui, a gente está com pouco tempo, mas só quero chamar a atenção que enquanto o país e o mundo paravam para assistir o que acontecia em Washington, com o presidente Lula e o Trump, e em Brasília, com as buscas e apreensões a Ciro Nogueira, em Goiânia, Goiás, acontecia uma operação que só veio à tona na noite de ontem, mas aconteceu durante todo o dia, que levou para a cadeia, né, a sogra do governador Daniel Vilela, governador que era vice do Ronaldo Caiado, que assumiu o cargo, que é o favorito à reeleição em Goiás, pelo MDB, apoiado pelo Caiado. Maria Helena de Souza Neto, ela foi presa por ser a comandante de uma quadrilha de tráfico humano, né, e que recebeu 45 milhões de reais para levar pessoas para trabalhar em redes de tráfico humano fora do Brasil. A sogra do governador de Goiás. Ela está na cadeia e responderá por esses crimes agora. Alô, Caiado. Você que fala que bandido bom é bandido morto e tudo mais. Ih, olha aí, vai arranjar confusão com o seu vice, se der um tratamento. Né? Beleza. Lula, acabou o nosso tempo por hoje, mas valeu demais da conta. A gente está louco para ver na Coluna Liberta dessa semana o que vem por aí, tá bom? E na segunda-feira a gente fala sobre o que você vai apresentar para o Brasil, tá bom? Um abração para você, bom fim de semana em Brasília e a gente se vê na segunda aqui. É isso aí, velho e grande Lula, né? Meu companheiraço aqui das manhãs. Pessoal, eu tenho uma notícia para vocês aqui para encerrar o jornal e a notícia é sobre nós mesmos, tá? Sobre a nossa audiência. Depois eu falo sobre o Bandidos de Farda. Olha, cadê Alex? Você já tem a nossa audiência aí, não? Olha que maravilha que tá isso hoje. Ele já vai colocar para vocês. Deixa eu falar do nosso... Colocou, tá aí, olha. O Desperta está nesse momento com 27.231 espectadores, voltando aqui aos melhores tempos da nossa audiência boa, né? Na frente, 7 mil telespectadores a menos do que a Rádio Jovem Pan,
né? E quase o dobro da CNN Brasil, que está com 14 mil ali. Então, muito obrigado pela sua audiência. A gente fica muito animado quando vê esses números brotando aqui da internet e é graças a você que a gente está aqui fazendo esse trabalho, tá bom? Então, essa audiência é muito importante. Aproveite, se você puder nos ajudar, além da sua audiência, se puder botar um like aí, eu vou agradecer profundamente, porque isso aumenta a dispersão da nossa notícia pelos algoritmos, tá bom? E por último de tudo, quero convidar você para assistir no dia 17 de maio, às 20 horas, né, de hoje a... Que dia que vai ser isso da semana, Alex? Deixa eu ver aqui. Hoje nós estamos no dia 8, então vai ser daqui a 9 dias, provavelmente na segunda-feira. 17 de maio, às 20 horas, o documentário, vai ser no domingo. É o documentário, né, que a equipe da Juliana está produzindo aqui com a turma do ICL sobre essa importantíssima, espetacular série de matérias que reabriu, né, as investigações aí, o interesse nas investigações daquilo que não se conhece ainda sobre o pior da ditadura brasileira, iniciada lá em 1964, mas tomada de assalto por gangsters fardados e que acabou se valendo de instrumentos de tortura para massacrar uma geração inteira de pessoas que não concordavam com o que estava acontecendo no país, tá bom? Então a gente espera você, para você pegar o seu convite para esse documentário aqui, olha, no despertaicl.com.br, tá bom? Já pode fazer isso agora. E eu espero que você tenha um ótimo fim de semana e na segunda-feira a gente se encontra aqui 7 da manhã para começar tudo de novo. Obrigado pela audiência. Tchau, bom fim de semana, até segunda. E a maioria dos que entraram lá nunca mais foram vistos com vida. Petrópolis, Rio de Janeiro, 1971. Uma casa que não existia no papel como uma prisão. E a maioria dos que entraram lá nunca mais foram vistos com vida. Uma das poucas sobreviventes, a Inês Etienne Romeu, enfrentou 96 dias de tortura naquele lugar. Tudo isso nas mãos de um homem que tinha o poder da vida e da morte das pessoas. Era o Dr. Bruno. Conheço o passado dessa estrutura clandestina criada por um coronel do Estado e chancelada pelo governo da ditadura militar. Dia 17 de maio, domingo, às 8 horas da noite, estreia o original do ICL, Bandidos de Farda, sobre as histórias dos crimes desconhecidos da ditadura militar.